E aí, gente, tudo bem? A gente se reuniu porque somos dois aficionados, loucos, apaixonados por Dostoiévski. E depois de muita conversa sobre os livros e tal, a gente resolveu transmitir um pouco dessa paixão por ele, né? Sobre a vida e a obra desse gênio da literatura. Com certeza. E a vida dele já é uma tragédia em si, né? Ele que perdeu os pais, né? Perdeu a mãe primeiro, né? Por tuberculose. E depois perdeu o pai, né? E logo após que ele perde o pai, ele começa a ter as crises de epilepsia, né? Que vai acompanhar ele aí a vida toda, a vida inteira. E os personagens têm muito a ver, né? Ele encara a morte, né? Ele vai para um pilotão de fuzilamento, a gente vai falar sobre isso, mas na hora H ele não é morto, então ele enfrenta a morte, vai para a prisão, enfim. E tudo isso acaba sendo retratado nos livros dele, né? São personagens muito desgraçados, viciados em jogo, em bebida, tem muito bandido, muito bêbado, muito... Essa é a decadência, assim, né? Personagens pesados, né? Assim como foi a vida dele. E isso que Júlia falou agora, né? Ele, além de perder a mãe e o pai, ele acaba sendo preso por conta de estar envolvido em uma rebelião contra o czar. Contra o czarismo, né? Contra o czarismo, e aí ele vai preso, ele fica um bom período na Sibéria, né? Se não me engano, por uns 5 ou 6 anos na Sibéria. Imagina como é quentinho, né? Quentinho na Sibéria. Né? Então, além da prisão, né, o clima também. E ele acaba indo para lá justamente porque ele se livrou da morte, porque a pena dele foi a pena de morte. Ele chegou a integrar o pelotão de fuzilamento, né? Acho que na hora H dele morrer... Chega a decisão, né, convertendo em pena para a Sibéria. Isso. Né? E ele sai de lá e aí começa uma vida... Ele vira uma espécie de servidor público, né? Só que ele se demite, porque não... Ele se demite, para poder escrever. Larga tudo para poder escrever. Né? Ele se dedica aí começa a se dedicar aos contos e aos livros. Eu, por exemplo, eu acho que de todos, o meu preferido é Os Irmãos Karamazov. Sim. Ela gosta muito de Crime e Castigo também, mas Sim. gosta também dos Irmãos Karamazov. A vida dele é marcada por tantas tragédias, assim, que eu acho que chega uma hora em que ele deixa de acreditar na vida, na humanidade. E eu acho que Memórias do Subsolo, Memórias do Subterrâneo, existem várias traduções. São vários títulos, a mesma coisa. Do mesmo conto, né? Em que é um conto revolucionário, que revolucionou a história da literatura, até hoje se fala muito, porque ele consegue estabelecer um fluxo de pensamentos e entrar tão a fundo na mente, na alma do personagem, né? Que fala em primeira pessoa e fala... Eu sou doente, eu tô doente disso, daquilo, né, do fígado, não sei o quê, e não me trato só por raiva. Eu não sou confiável, eu não sou, muito, ele, o tempo todo ele se contradiz, né, é um personagem, assim, sarcástico, às vezes chega a ser engraçado, às vezes chega a ser, tem muita dor ali, né, então eu acho que é a fase de maior sofrimento dele, né, ele tem fases de muito sofrimento, porque depois ele perde o filho, também por epilepsia, por crises epilépticas, né, ele perde a mulher, a primeira mulher, ele perde o irmão. Se eu não me engano, no mesmo dia, inclusive, que ele perde a filha ou a esposa. Ele perde 2 filhos. Ele perde o primeiro, e perde o último por epilepsia. Então, assim, é uma vida marcada por tragédias, marcada por mortes. Sim. Tuberculose, sim. epilepsia. E doenças mentais, né? Ele trabalha muito com a questão da doença mental. Sim, tem muito louco nos contos de Dostoiévski, né? Muita gente muito bêbado, a dona da pensão é uma mulher terrível também, meio maluca. Isso aparece em Crime e Castigo. Crime e Castigo, né? Que acaba provocando o assassinato, né? Enfim, são essas criaturas assim que parece que saíram do submundo, né? Ele gosta muito de retratar os miseráveis mesmo. E havia uma preocupação também com os mais pobres e tal, mas ele não romantiza os mais pobres. Ele também mostra o que há de pior quando você vive na privação. Você às vezes se torna uma pessoa ruim,
E ele mostra isso, né? Não tem muito politicamente correto em Dostoiévski. Não, acho que não. Não tem. Não dá para encontrar, pelo menos. Não tem. Né? E é interessante isso que você falou da questão da alma, né? É por isso que é o escritor que mais se aprofundou na alma humana. Você encontra ali nos personagens de Dostoiévski, você encontra um lado bom, né? Um lado doce, mas que pode também ser autodestrutivo, como a menina do conto, né? Que você lembrou. Esse é uma doce, eu acho que é uma doce criatura, uma coisa assim. Em que geralmente quando os personagens são muito puros, acabam morrendo, né? Ela acaba cometendo suicídio, é como se ela não suportasse esse mundo todo tão corrompido. Ela não consegue se adaptar, né? Então, porque ele conheceu toda a podridão, né? Ele foi para prisão, ele era viciado, enfim. Então, acho que aí é que ele vai mostrar mesmo os desgraçados. Acho que vou mostrar os desgraçados, né? O personagem de Memórias do Subsolo aparece muitas vezes na obra dele, né? Esse personagem sarcástico, nihilista, que desistiu de tudo, desistiu da humanidade, não acredita mais em nada. Esse personagem é muito recorrente. Ele aparece em O Idiota, ele aparece em O Jogador, ele aparece em Crime e Castigo. Ele aparece em O Sonho do Homem Idiota também. Sim, O Sonho do Homem Ridículo. Também foi traduzido de duas maneiras diferentes. E ele aparece também nos Irmãos Karamazov. E os Irmãos Karamazov, como eu falei antes, né, para mim é a obra-prima dele. E traz vários personagens que são bem interessantes assim, para você acompanhar a história da Rússia. Cada personagem ali representa uma parte da Rússia, né? Você tem o pai, né, o velho, que vai acabar sofrendo parricídio. A gente vai falar sobre parricídio também, né? Sim, que é um tema muito caro para ele. Sim, sim. E ele representa a Rússia velha, a Rússia arcaica, né? Você tem o Dmitri, que é um militar, que representa aquela coisa do radicalismo, né? Dos militares, inclusive, na Rússia. Você tem um sonhador ali que é meio um socialista utópico, que está na trama também. E você tem o Alyosha, né? O Alyosha que é mais puro. Mais puro. O Alyosha é aquele que está no mosteiro, que é uma alma boa, mas que sofre muito justamente por ser uma alma boa. Por ser uma alma boa, né? Porque tem um lado apesar de você achar assim, não, o cara desistiu de tudo, não acredita mais no ser humano, você ao mesmo tempo vê um lado muito cristão de Dostoiévski. Sim. Ele é muito cristão, ele tem uma coisa de fé muito forte, que eu acho que ele cambaleia um pouco, mas ele não abandona aquela fé do cristianismo muito forte, né? Que é o cristianismo mais ortodoxo, na Rússia era o cristianismo ortodoxo, né? E também é muito forte. E O Sonho do Homem Ridículo é muito forte. A coisa, né? É como se o homem tivesse morrido e foi para o paraíso. Só que ele acaba corrompendo o próprio paraíso. Mas é genial, assim. Ou seja, então, mesmo uma alma boa, né, quando vai para o céu, ela carrega também a parte podre. Porque quando ele vai para o paraíso, ele é o homem nihilista. E por mais que ele ache lindo o paraíso, não sei o que e tal, e fique apaixonado por aquilo, ele acaba corrompendo as pessoas. Sim, porque a alma dele trouxe essa questão da crítica do homem nihilista. Exatamente. Existe também um quê de existencialismo, né, nas obras dele. Sim. Isso é muito forte. E não só isso, né? Você tem também, eu gosto sempre de lembrar, Crime e Castigo e os próprios Irmãos Karamazov, tem crime ali para ser investigado, tem um mistério por trás de um crime. Então, de uma certa forma, ele também contribui, né, para a literatura policial, né? Contribui. Não, e ele vai entrar dentro da cabeça do assassino para entender por que o assassino chegou a esse ponto. E você começa, né? Existe uma coisa da empatia muito forte. E como ele não tem essa coisa do politicamente correto, né? Eu vou retratar quem for, se for assassino, se for bandido, se for alcoólatra, seja lá o que for, eu vou retratar. Então, eu acho que ele entra muito na alma dessas pessoas e você começa a entender essas pessoas e entender por que elas se corrompem. Sim. Né? A gente pode dizer o seguinte, os personagens de Dostoiévski são personagens em estado bruto.
né? Lá você encontra dentro do mesmo personagem sempre algo dúbio, que é do próprio ser humano, da própria condição humana. Agora tem a pureza, né? Por exemplo, em O Sonho do Homem Ridículo, tem a menininha que era muito pura, muito pobre, mal tinha o que calçar, e que vai pedir ajuda a ele para salvar a mãe que está morrendo. E ele nega ajuda, porque ele no início ele é esse nihilista sarcástico, também que bebe pra caramba, que tem um revólver na gaveta e quer se matar a todo momento. E que ele desistiu da vida, ele falou, desisti, eu não quero mais viver. Então, essa criaturinha pura, ela fica sem ajuda. Então, acho que ele meio que diz assim, se você for puro nesse mundo, não há salvação para você. Não há um espaço, né, muito positivo. Exato. Não lhe aguarda boas coisas dele. E também, né, para fechar, você tem a questão do filho bastardo nos Irmãos Karamazov. E o parricídio, né? E o parricídio. Que é um tema... assim, para quem já leu, ótimo, né? Para quem ainda vai ler, eu não vou contar tudo. Mas uma coisa tem uma ligação com a outra. Essa questão do filho bastardo, do assassinato do pai, do jeito do pai, né? O pai é um pai também bêbado, que dá em cima da mulher do filho e etc. Então não faltam motivos e não faltam suspeitos, né? Todo mundo ali tem um grande motivo para poder assassinar o velho, né? E aí você fica tentando descobrir, então, quem é que matou o velho. É um tema muito caro para ele, quando ele interrompe tudo para escrever uma obra sobre o parricídio, né? Que é Irmãos Karamazov. E como eu estava falando, dando uma de psicanalista, que eu gosto de psicanálise, eu acredito que assim, é exatamente quando o pai dele morre que ele adquire epilepsia. Então, eu acredito que provavelmente tem um pouco, né, de inconscientemente uma questão da culpa, que é muito normal em crianças e adolescentes, assim, que perdem, né, ou quando os pais se separam, ou quando os pais morrem, tem essa coisa da culpa. Pode ter, eu devo ter feito alguma coisa de errado para que meu pai morresse, para que meus pais se separassem, né? Exato. Então, eu acho que ele carregava uma culpa ali pela morte do pai, porque logo depois ele adquire epilepsia. Né? Parece uma... Sim, uma manifestação física, né? Uma somatização. Uma somatização, né? Bom, pessoal, então é isso. A gente indica Dostoiévski, não tem como não indicar Dostoiévski. A gente considera, acho que o grande, o maior escritor. Um dos maiores, não vamos dizer um dos maiores, né? Eu também indicaria o Tolstói, que eu acho, assim, também, né, dentre os russos, que a arte também era um homem atormentado, em que a arte também se confundia, né? A vida imita a arte imita a vida. Também é muito entrelaçada a obra dele com a vida dele, né? Apesar de que Tolstói é um cara muito mais abastado, né? É um conde e tal. A vida dele é muito mais... um vídeo à parte. Na verdade, os russos, né? Os russos, a gente podia, né? fazer aqui a literatura russa. A literatura russa, a literatura russa. Os russos. Tipo, você tem Gogol, você tem Gorky, você tem o próprio Dostoiévski, o Chekhov, né? Chekhov. Que é maravilhoso. Vocês podem beber dessa fonte, vocês vão se viciar. Vocês estão perdidos. Recomendamos. Aí vocês não vão parar mais. Recomendamos Dostoiévski e, quer dizer, se você gosta de coisas mais leves, mais assim, comediazinha, romântica, talvez seja muito pesado. Mas do contrário, se você quer realmente entender a fundo como as pessoas funcionam, como é a alma humana, né? No seu melhor e no seu pior, eu diria, né, Dostoiévski é o cara. Que Dostoiévski é o cara. E não só, para você entender também a Rússia, né? Você lendo Dostoiévski, você também entende a Rússia. Então, é isso, gente. Não tem muito mais o que falar. Leiam Dostoiévski. Se, de repente, vocês estão aí leiam, pensando, né, gente? Leiam também. Né? Pelo amor de Deus. Aí, começo com o quê? Eu vou sugerir aqui. Eu acho que Notas do Subterrâneo... começar pelos contos, porque ele tem livros gigantes, né? Sim. Então, começar pelos contos é legal. E Memórias do Subterrâneo é pequeno. Então, ou Memórias do Subsolo, ou Notas do Subsolo, porque existem várias traduções, enfim. Mas é o mesmo ponto, tá bom?